Oi, seja bem-vindo ao módulo de conclusão. É um módulo onde vamos tratar de todos os assuntos que são relacionados à conclusão. Então, vamos começar pela estrutura da conclusão. A conclusão, o objetivo é finalizar o texto de forma coesa. Por quê? Quando você vai, durante a sua redação, temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A função da introdução é introduzir o assunto, falar sobre o que será abordado. No desenvolvimento, você vai crescer esse assunto, ou seja, desenvolver. E na conclusão, você precisa fechar essa ideia. Então, é finalizar o texto de forma coesa, finalizar. Por isso que não se deve inserir nenhum argumento e muito menos colocar algum dado. Por quê? A conclusão é o local de fechamento, fechar. Você não vai inserir nenhum dado, você não vai botar nenhum argumento. Se a pessoa inserir um argumento na conclusão, não vai ter espaço para desenvolver. Ainda mais que na conclusão do Enem, você tem que fazer um monte de coisa. Então, na conclusão, você não coloca um repertório, você não coloca nada, tá? Porque a proposta de intervenção, que vamos falar logo mais, ela já ocupa bastante espaço daquelas linhas destinadas à conclusão. A conclusão. O local no qual você deve lembrar o leitor que tudo que foi discutido é um problema, ou seja, afirmar o tema e por isso deve ser solucionado. Vamos lá. A conclusão é formada pelo anúncio da proposta, proposta de intervenção e desfecho. O anúncio da proposta, aqui ó, você vai precisar lembrar o leitor que aquilo ali o tema é um problema e que você vai precisar solucionar esse problema. Por isso que vem o anúncio da proposta, que é quando você fala, portanto, medidas devem ser tomadas para solucionar o impasse. Tá vendo? É um anúncio, você está anunciando o que vai vir, que é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é uma coisa muito específica para o Enem, muito mesmo. Nos outros vestibulares não é cobrado isso, você conclui o texto de forma diferente. Mas no Enem, em específico, você tem que terminar fazendo uma proposta de intervenção. E a proposta de intervenção ela é tão importante, que existe uma competência específica para analisar a conclusão. A conclusão não, a proposta de intervenção, que é a competência número 5, tá? Vamos falar daqui a pouquinho como que você constrói uma proposta de intervenção. E para finalizar, tem o desfecho. Anúncio da proposta. Vamos destrinchar cada pontinho desse aqui. Anúncio da proposta. É legal iniciar a sua conclusão com uma frase que anuncie para o leitor que você está mudando o tipo de discurso, ou seja, antes era uma discussão e agora é uma proposta de intervenção. Então, lá na introdução, você teve que introduzir e apresentar o tema e depois você discutiu esse tema no desenvolvimento. Mas chega agora na conclusão que você tem que seguir a regrinha do Enem de formar uma proposta de intervenção, então o discurso já é outro. Não é um discurso de problema, de argumentar e falar do problema em si, mas é um discurso de resolver esse problema. Então, tem uma mudança aí. Geralmente, o anúncio da proposta inicia com palavras que expressam a noção de conclusão. Vamos lá, olha esse exemplo aqui. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Então, aqui pelo cinema no país, dá pra gente saber que esse aqui é um exemplo de redação nota 1000 do Enem de 2019, acesso democrático, a democratização do acesso ao cinema, tá? Então, vamos lá. É necessário, portanto. O portanto, ele é um conectivo conclusivo, ele passa essa noção de conclusão. Enfim, também passa essa noção. Então, aqui, tá vendo? Tá, quando você bota o portanto, o corretor ao ler isso, ele já sabe que você tá finalizando o seu texto. Então, é legal sempre colocar esse conectivo, tá? É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema. Isso aqui é o anúncio da proposta, falando, olha, isso aqui é um problemão e vamos ter que fazer medidas vão precisar ser tomadas para que esse problema seja resolvido. Basicamente é isso que está escrito aqui. Aí depois, vamos para a proposta de intervenção. Tem até esse Muppet aqui passando mal, porque a proposta de intervenção ela costuma provocar esse sentimento nas pessoas. Então vamos lá. A proposta de intervenção deve solucionar as causas apontadas no desenvolvimento. Eu vou até falar isso agora, mas vou falar isso nas outras aulas. A proposta de intervenção, quando você for criar, lá na sua conclusão, você tem que ter noção das causas que você apontou no desenvolvimento. Então, se lá no desenvolvimento você colocou
que a violência contra a mulher existe por causa do medo de denunciar, lá na conclusão você vai ter que criar uma solução para isso. Como solucionar esse medo de denunciar? Então, lá na conclusão você vai fazer isso. E a proposta não é qualquer proposta, não é qualquer solução. Não. Ela precisa ter um agente, uma ação, um modo e meio, finalidade e detalhamento. Tá vendo? É bem específica essa proposta de intervenção. E aí temos o desfecho. O desfecho, ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode escrever o que irá acontecer, caso sua proposta de intervenção seja colocada em prática, e até mesmo fazer uma referência na introdução. Eu gosto de fazer o desfecho, eu recomendo que você faça ligando com a introdução. Por quê? Olha só. Olha como foi feita essa conclusão, né? O anúncio, a proposta, aqui no final. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. O que acontece? Essa redação aqui, ela também é de uma redação nota 1000, e nesse finalzinho aqui na conclusão, ele falou do filme Cine Hollywood. E sabe qual é interessante? É que ele começou a redação falando sobre Cine Hollywood. Então, tá vendo? Tem um pontinho lá na introdução que tá ligando aqui na conclusão. Isso mostra projeto de texto, tá? Eu falo pra caramba de projeto de texto, mas a cabeça de vocês vai abrir quando tiver aula de projeto de texto. Então, esse pontinho se liga nesse pontinho aqui. E aí você mostra esse projeto de texto, mostra essa organização para o corretor. Então, é legal finalizar o seu texto fazendo isso. Mas você pode finalizar ali na proposta mesmo. Vamos supor, eu não tenho mais espaço, porque escrevi pra caramba, minha proposta tá completona, tem esses 5 elementos aqui, eu não tenho espaço para fazer esse desfecho. Eu vou perder ponto por isso? Não, não vai. Esse desfecho aqui é mais para dar um brilho na sua redação, entendeu? Para dar aquele glamour, para dar um ar, assim, para agregar valor mesmo na questão do projeto de texto. Mas não é que seja obrigatório você colocar esse desfecho, tá bom? Mas é bem legal se você conseguir. Então, vamos relembrar. A estrutura é a seguinte, né? Você começa fazendo o anúncio da proposta, depois vem a proposta de intervenção. Não se preocupa, a aula seguinte já é de proposta de intervenção. E depois vem o desfecho para finalizar essa conclusão de forma perfeita, tá bom? Então, bota em prática isso daqui, não deixe de assistir as próximas aulas e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!